Bom dia, eu sou a Marina Raimann. Meu nome é Luciano Minella. E na Coluna Dinheiro traremos os principais acontecimentos da última semana e também os principais custos e taxas por trás dos seus investimentos. Isso mesmo. Bom, vamos iniciar aí, como de costume, pelos acontecimentos realmente da semana anterior, né? Então a gente teve aí o fechamento com uma forte queda no mercado. O índice do Ibovespa, que é o principal índice de ações brasileiro, ele teve uma queda bem brusca, chegou aí a fechar os 110 mil pontos. Isso foi uma queda acumulada de 7,10%. Se a gente pegar o acumulado no mês de fevereiro, ele acaba sendo um pouco menor, ficou em 4,4%, levando em consideração as altas que a gente teve aí no início da semana. Somadas às turbulências do exterior, as incertezas políticas e fiscais no Brasil levaram o Ibovespa a fechar a pior semana no ano de 2021, acompanhando as oscilações também da Petrobras. Foi acompanhado durante a semana aí que os papéis preferenciais da estatal tiveram um destaque negativo na B3, fechando em menos 18%. Mas o que de fato movimentou o mês de fevereiro e a última semana do mês, Luciano? Certo. A gente teve uma diminuição do fôlego aí do Ibovespa também devido à votação da PEC emergencial. Então isso aí foi adiado, né? Era para ter sido na quinta-feira. E essa cautela vem justamente da possibilidade que a PEC emergencial ela vote apenas novos pagamentos emergenciais, mas não busque também algo que controle realmente essas despesas. Então esse também foi um dos motivos aí que veio a trazer essa redução do fôlego e foi um dos casos, uma das notícias aí que motivou essa queda que a gente teve na semana anterior. E uma nova projeção de inflação também foi assunto da última semana. A equipe econômica do Safra mudou um pouco a projeção do seu cenário base do IPCA para 2021. De 3,4%, a previsão passou agora para 3,9%, um pouco acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central. Entre os fatores que explicam esse ajuste estão a alta do dólar e das commodities. Outro assunto que acabou movimentando e que a gente vem acompanhando há algum tempo é justamente a análise com relação às vacinas e ela continua a progredir. Aqui no Brasil, a Anvisa ela concedeu o registro definitivo para a Pfizer, então ela foi realmente autorizada, porém a empresa ainda está negociando com o governo brasileiro justamente a disponibilização dessa vacina aqui no país. Já nos Estados Unidos, foi confirmado que o imunizante da Johnson & Johnson, que é administrado em uma única dose, ele realmente é efetivo e inclusive ajuda a combater algumas novas variantes que são mais transmissíveis. E agora trazendo um ponto bem importante na hora de escolher e de perceber alguns diferenciais sobre os seus investimentos. Os custos por trás desse investimento. Além da rentabilidade, é preciso tomar atenção ao que pode influenciar a rentabilidade dos seus investimentos, que são, no caso, os custos e as taxas. As taxas, os impostos, são cobrados pelo governo, variam de investimento a investimento. Já os custos são cobrados pelas instituições financeiras e variam também de cada instituição, cada tipo de investimento. É o que pode custear a administração daquele investimento, a custódia daquele investimento, e variam de ativo para ativo. Os principais que são vistos aí nos investimentos, e a gente já é, de certa forma, acostumado com eles, é o Imposto sobre a Operação Financeira, que é justamente o IOF, e também o Imposto de Renda, que a gente conhece como o IR, Em ambos os casos, essas taxas elas só são cobradas sobre o lucro realmente do teu investimento e não sobre o valor que você investiu. Então, se você faz uma operação, seja isso em bolsa, seja isso em um fundo de investimento, e você não obtiver lucro, não existe essa cobrança nem do IR nem do IOF sobre esse investimento. Isso é importante sempre de ser lembrado. A gente vai passar também para vocês aqui como funciona essa tributação em alguns casos de investimento. Inclusive trouxemos aqui uma imagem para ser vista, onde vai mostrar para vocês sobre a parte de renda fixa, fundos de renda fixa, cambiais e multimercados. Esses dados são os conhecidos muitas vezes como a tabela regressiva de investimento, Então, até 180 dias você vai ter uma alíquota de 22,5% sobre o lucro que você tem.
Acima de 181, no caso, até os 360 é 20%, 361 dias a 720 é uma alíquota de 17,5%, e aí a alíquota mínima dos investimentos é acima de 720 dias, onde você vai adquirir aí esse percentual de 15%, tá? Uma outra tributação, essa não está aqui no caso, mas também é bastante conhecida na parte principalmente dos fundos de investimentos, são nos últimos dias úteis de maio e novembro, que são conhecidas no caso como come-cotas, né? O que é esse come-cotas? Basicamente é uma antecipação dessa parcela do que você vai pagar sobre o imposto de renda, então ele vem a deduzir aí um valor de 15% do teu lucro, e aí somente no momento do resgate que você vai pagar a diferença devida realmente desse imposto. Então, por exemplo, vamos dizer que você ficou ali na casa dos 20% lá, 181 dias a 360. Ele vai descontar o 15% e no momento do teu resgate você vai ter descontado, no caso, a diferença que seria 5%. Então é dessa maneira basicamente que funciona o come-cotas, tá? A tributação já do mercado de ações, ela não funciona da mesma maneira com essa tabela regressiva. Nos fundos de ações sempre entra a alíquota de 15%, independente se você ficou 10 dias no teu ativo ou se você ficou lá 720 dias, sempre vai ser esse 15%. E falando em específico sobre operações de renda variável, temos aqui dois tipos de operações, né? As operações comuns, visando mais longo prazo, e também as operações de day trade, que também são muito vistas por aí, né? A diferença é, nas operações comuns, o imposto é 15% sobre... O imposto é 15% sobre os ganhos. Já em operações de day trade, a alíquota que se aplica é 20% sobre os ganhos. Detalhe, nas operações comuns, se as vendas ultrapassarem R$20 mil, é que esse imposto é aplicado sobre os ganhos, né? Já sobre as operações de day trade, essa isenção não existe, né? Independente do valor dos lucros, essa alíquota ela é aplicável. Temos também, né, como o Luciano falou, sobre o IOF, o imposto sobre operações financeiras, a aplicação dela também é de forma muito simples. Ela é aplicável a partir né, dos primeiros 30 dias de aplicação e elas seguem uma alíquota regressiva, né, de 96% que se inicia e vai baixando até o último dia dos 30 dias, que se aplica 3%. Depois dos 30 dias já não tem mais o IOF. Certo. Quais são realmente, né, as principais taxas por trás, fora essas que a gente comentou, e essas muitas vezes incidente aí na parte dos fundos de investimento também. A gente trouxe também uma imagenzinha para falar um pouco sobre isso, e é um ponto que realmente é necessário você se atentar. Então você vai precisar prestar atenção nesses custos quando você vai fazer uma alocação, mas não necessariamente eles vão dizer para você qual é o melhor fundo para se investir. Sempre é necessário acompanhar, né? Mas eles não vão ser o ponto decisivo. Então a gente traz aqui uma tabela realmente mostrando, fora a parte de IR/IOF que a gente já comentou, a parte de taxa de administração, performance, taxa de custódia, taxa de corretagem e carregamento. Então elas têm também aqui onde elas incidem realmente, né? Algumas, por exemplo, não incidem em alguns tipos de investimento, LCA e LCI, por exemplo, que são ativos isentos, né? Mas basicamente o que a gente traz aqui, vamos comentar um pouquinho sobre essas outras taxas, né? Então, o que é a taxa de administração? Quando você faz um investimento em um fundo, por exemplo, existe uma gestora por trás disso, que é justamente quem vai estar escolhendo ali quais são os ativos que vão compor esse fundo, qual é a estratégia em si que eles vão tomar. Então, essa taxa de administração é justamente o que vai fazer o pagamento para a gestora, é o que vai remunerar essas pessoas que estão por trás, fazendo realmente com que o fundo performe melhor. Além dessa, nós temos então a taxa de performance que eu comentei. A taxa de performance ela é um pouco diferente, tá? Mas ela também busca remunerar essa gestora. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Todo fundo que você investe, ele tem um benchmark, que a gente chama, que é onde você quer alcançar, é o que você quer superar para você fazer aquele investimento. Então, um exemplo que a gente traz é o fundo de ação.
Um fundo de ação ele vai ter um objetivo dele que é superar o índice do Ibovespa. Então, se você vai ter um rendimento superior ao Ibovespa, o que superar o que o fundo te trouxe como benchmark é justamente o que vai ser tributado pela parte da taxa de performance. Então, se o objetivo dele é fazer lá 2 vezes o que a bolsa fez e ele te traz 2,5 vezes, sobre essa outra metade vai ser o que vai incidir aí a taxa de performance. Isso varia também de fundo para fundo, tá? Existem fundos que têm taxas de administração menores, outras maiores e alguns até que não possuem. Então é importante sempre se atentar a isso aí também. Outra taxa também vista em alguns tipos de investimento é a taxa de custódia. A taxa de custódia basicamente ela é paga pelo investidor para se guardar o seu investimento. É como se fosse uma taxa para garantir que não tenha nenhum problema com a sua aplicação, para que seja feito um tipo de registro das aplicações, das suas aplicações. Ela é muito vista no caso dos títulos públicos. Ela pode ser cobrada em ativos de renda fixa quanto ações, mas ela é mais vista nos títulos públicos, que é o caso de 0,25% ao ano. Na parte das ações, varia da corretora e também do valor aplicado. Se realmente vai incidir essa taxa de custódia ou não, varia cada caso. Outra taxa que é cobrada, que é muito conhecida, é a taxa de corretagem. Isso aí, quem trabalha a parte de renda variável conhece bastante e muitas vezes se atenta e se prende muito a isso também. Então a taxa de corretagem é justamente a taxa que é cobrada pela operação, seja ela de compra ou seja ela de venda de um ativo de renda variável, uma ação, por exemplo. Ou também um fundo imobiliário, seja lá qual for. Isso aí vai variar de corretora para corretora, tá? Existem corretoras que cobram um valor, outras corretoras são inclusive isentas dessa taxa. Mas é importante você sempre levar em consideração realmente essa taxa, porque ela pode sim fazer uma grande diferença no momento do teu lucro, principalmente se você faz operações com valores menores, tá? Vamos supor que você tem uma taxa de R$10 para fazer uma operação e você vai fazer essa operação com R$1.000, a influência realmente desse custo vai ser muito maior que se você fizer uma operação com R$10.000, por exemplo. Então ela pode muitas vezes estar deduzindo e reduzindo muito o teu ganho, tá? Então é importante sim você levar em consideração. Outra taxa que entra junto aí com a corretagem é o ISS. Então o ISS automaticamente quando você faz a tua operação, ela vem junto lá na tua nota de corretagem, E ele é um valor fixo. Esse valor ele vai representar 9,65% do valor da corretagem que você tem. Então sempre é bom você estar acompanhando aí nas suas notas de corretagem, É importante se atentar a isso, mas como eu falei, não se prendam a isso no momento de fazer o investimento. E por fim, uma outra taxa vista de maior parte nos planos de previdência é a taxa de carregamento. A taxa de carregamento pode ser vista tanto de entrada quanto de saída. Ela serve basicamente para manutenção desses planos de investimento, os planos de previdência, por exemplo. Como que funciona? Uma taxa de carregamento de entrada é como se fosse uma taxa que vai incidir sobre a cada novo aporte que é feito no seu investimento. É como se a instituição financeira estivesse cobrando para cuidar desse dinheiro. A cada movimentação que você faz, é necessário estar ali acompanhando o seu investimento, então incide essa taxa de carregamento. Há também a taxa de carregamento de saída, que também ainda é às vezes mais visto que a taxa de carregamento de entrada, que a taxa de saída ela incide quando ou é feito um resgate total ou parcial do investimento, ou às vezes uma portabilidade de previdência, justamente serve como uma penalidade se você resgatar o seu investimento antes do prazo contratado, antes do prazo do plano. Então serve para segurar dessa forma o prazo que foi contratado do seu plano. Lembrando também que a taxa de carregamento já não é mais tão vista dentro dos investimentos. Antigamente, os planos de previdência tinham muito essa incidência da taxa de carregamento. Hoje em dia, já não são todos os planos que incidem essa taxa. É sempre bom ficar atento sobre as taxas que incidem sobre seus investimentos, se elas estão impactando a rentabilidade do seu investimento,
né? Como o Luciano também comentou, às vezes a taxa de performance é em cima de um lucro interessante que você teve sobre o seu investimento, então realmente avaliar se está valendo a pena essas taxas, está remunerando quem está fazendo, né, o controle desses seus investimentos, né? Então varia mesmo de cada caso, certo? Por hoje é isso, a coluna de DC Mais Dinheiro dessa semana. Espero que tenhamos ajudado você a prestar atenção nesses detalhes dentro dos seus investimentos. Uma boa semana a todos. Mandem as suas dúvidas para nós que responderemos na próxima semana. Muito obrigado.